Então, vamos fazer esse algoritmo aqui, o número 12 que o professor deixou. É o algoritmo do xadrez. Vamos ler. Fazer um algoritmo para ler a hora de início e fim do jogo de xadrez. Considere apenas horas inteiras sem os minutos. Isso aqui já vai facilitar muito pra gente, né? Para não ter que ficar calculando minuto, a hora inteira. Isso aqui já é bom pra caramba. E calcular a duração do jogo em horas, sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas e que o jogo pode iniciar em um dia e terminar no dia seguinte. Assuma que o jogo durou pelo menos uma hora. Então, se a gente analisar aqui, vamos ver, né? Para as variáveis, vamos fazer uma análise aqui primeiro para as variáveis, né? Então, quais variáveis que a gente vai ter aqui de cara? A gente vai ter a hora de início e a hora do fim. Já temos duas variáveis. Depois, né, o que ele pede para fazer com essas variáveis? Ele pede para a gente calcular a duração do jogo em horas. Só que ele dá umas dicas para a gente. O que ele fala? Primeiro, ele diz para a gente contar apenas horas inteiras. Então, a gente vai ter, né, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A gente não vai ter 1 hora e 35. Isso aí já facilita muito para a gente, né? E outra coisa, ele diz que a gente sabe que o máximo que ele pode jogar é 24 horas. E depois ele diz pra gente assumir que o jogo demorou pelo menos uma hora. Então, o que acontece? Quando o jogo ele vai de um dia para o outro, né, se ele jogar 24 horas, ele vai começar, supor, 10 horas da manhã e vai acabar 10 horas da manhã. Então, ele jogou 24 horas. Só que eu poderia começar 10 horas da manhã e acabar 10 horas da manhã dizendo que eu não joguei hora nenhuma, né? Poderia ser essa situação. Só que o que ele fala para mim? Assuma que o jogo durou pelo menos uma hora. Então, a única ocasião em que você começa naquela hora e acaba naquela mesma hora, né? A única ocasião que tu começa 10 horas e acaba 10 horas é a ocasião que você joga 24 horas. Né? E ele diz que o jogo pode iniciar em um dia e terminar no dia seguinte. Então a gente vai ver isso tudo aqui. Então vamos lá, a gente vai começar, né? Algoritmo, vou botar algoritmo do xadrez. Algoritmo do xadrez. Variáveis, vamos declarar variáveis. Vamos declarar as nossas variáveis do nosso código aqui. Então vamos lá. Qual variável que tem? Como eu falei, ó, ele já diz, ó, ele quer saber a hora do início e a hora do fim. Então a gente pode botar, né, início não, vamos botar hora 1 e hora 2. E depois hora total. Isso tudo ele já disse que as horas são inteiras, então a gente vai dizer, né, que nossa variável é real. Então a gente vai lá para o início do nosso código. A gente precisa dar entrada nas variáveis. Então a gente começa, né? Escreva, vamos lá, informe o horário de início do jogo. 2 pontos, espaço. Agora, a gente vai ter que guardar essa variável na memória. Leia, vamos dizer que é o H1, é o nosso horário de início. Aqui não tem aspas aqui não. Horário de início. Agora a mesma coisa a gente vai fazer. Escreva, informe o horário de término do jogo. 2 pontos.
espaço, leia H2. Beleza, você já entrou com a variável H1, que é o início do jogo, você já entrou com a variável H2, que é o término do jogo. Agora a gente vai precisar calcular H total. Então vamos lá, né? A nossa primeira possibilidade, né? Então vamos lá. Se H1, que é o horário do início, melhor, vou trocar o nome dessas variáveis para início, fim, para ficar mais fácil aqui, né? Porque o sugerido que o professor ele sempre pede para você colocar as variáveis que elas são, né, ela vai te induzir a saber o que que é. Não precisa você ficar lá olhando para saber o que que é. Então vamos lá, leia início, leia fim. E aqui a gente vai dizer, né, nossa primeira possibilidade. Vamos trabalhar com qual? Nossa primeira possibilidade vai ser saber se ele foi de um dia para o outro. Então, se o horário do fim, ele for menor que o horário do início, então o que acontece se o fim for menor que o início? Se fim for menor que o início, a gente sabe que ele foi de um dia para o outro. Por quê? Se ele começou a jogar 10 horas da manhã e acabou de jogar às 7 horas da manhã, a gente sabe que ele virou o dia e depois jogou até às 7 da manhã do outro dia. Então vamos lá. O que acontece? Se o horário de término for menor que o horário de início, o nosso total ele vai receber, né, o nosso horário de início, né, ou melhor, a nossa conta vai ficar assim, né? O horário de início ele vai até o final do primeiro dia. Então a gente vai pegar e vai calcular quanto ele jogou no primeiro dia, 24 menos início. Beleza. Depois a gente vai somar com a quantidade de horas que ele jogou no segundo dia, que é a hora do fim. Então, se ele começou a jogar 10 horas da manhã e acabou às 7, então 24 menos 10, ele jogou 14 horas no primeiro dia. E no segundo dia ele jogou até as 7. Então ele jogou 14 horas mais 7 horas do outro dia. Excelente. Aqui a gente resolveu. Só que se o jogo não foi até outro dia, se o jogo acabou no mesmo dia, então o horário de início ele vai ser menor que o horário do fim, né? O horário do fim vai ser maior. Então vamos lá. Então a gente pode botar, né, aqui como condicional. O que vai acontecer? Se acontecer isso aqui, ó, se isso acontecer, então nosso código vai fazer isso. Se não, se o fim for maior que o início, então conta simples, né? Essa daqui é simples. O total vai receber a conta deles, né? O fim menos início. Tranquilo, né? A gente
vai saber se ele começou a jogar 10 horas da manhã e acabou às 14 horas da tarde, a gente vai pegar 14 menos 10, 4. Ele jogou 4 horas. Só que pode ter uma outra opção, né? Qual é a opção? Aqui ele joga 24 horas, quando o horário de término e de início é o mesmo. Então, a gente vai aqui, ó. Se ele tem essa condição aqui, então ele vai fazer isso aqui. Se não, né? Se essa condição aqui não for atendida, né? Se isso aqui, então faz isso aqui. Se não, ele vai fazer isso aqui, né? Se não, ele vai ver outra condição. Se o fim for maior que o início, então ele vai fazer isso aqui. Se não, o que ele vai fazer? Se não, ele vai fazer isso aqui, ó. Se o fim for igual ao início, então o total ele vai receber 24 horas, né? Se o fim é igual ao início, 24 horas é o máximo que ele pode jogar. E como ele diz para você que ele jogou pelo menos 1 hora, então fim igual ao início não pode dar 0, tem que dar 24. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai botar aqui para ele. Escreva isso aqui, ó. O total de horas jogadas foram 2 pontos, espaço, vírgula, total. Excelente. E a gente finaliza o nosso algoritmo. Então aqui a gente pode observar que, vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Se o fim menor que o início, então total vai receber isso aqui. O que ele faz? Já pula aqui para baixo, né? O total recebe, né, 24 menos início mais o fim, e ele já pula aqui para baixo. Se não, né, se o fim for maior que o início, ele vai botar no total fim menos início e vai pular aqui para baixo. Se não, se o fim é igual ao início, então total é igual a 24 horas, ele vai escrever aqui embaixo. Entendeu? Então aqui, condicional, ele vai servir para isso. Você vai dando condições para ele. Se essa condição for atendida, ele nem vem aqui de baixo, ele já vem e escreve. Se a condição não for atendida, o que ele vai fazer? Ele vai passar por de baixo, vai ver se o de baixo atende. Se o de baixo não atender, ele vai ver se o de baixo atende. Isso aqui você vai encadeando se não se, se não se, se não se, até, né, você contemplar todas as suas possibilidades. Beleza? Então tá aí. Esse aqui é o nosso algoritmo do xadrez.